Bom dia amigos, tudo bem? Como é que estão todos? Essa manhã atípica em Ribeirão, né? Friozinho, tá bom? Tá gostoso. A gente continua o nosso estudo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Hoje, capítulo novo. A gente está sempre, toda semana, fazendo um capítulo, né? Nós não temos assim muito conhecimento para ficar falando por muito tempo de um mesmo assunto, né? Apesar de Emmanuel ser um assunto sempre inter-relato com o outro, mas nós não temos essa capacidade. A gente vai falando o que a gente consegue, né? Olá, muito bom dia. Vamos iniciar com uma prece, então. Vamos lá. Pedindo a Jesus, ao Mestre amado, amigo, que possa nos trazer tranquilidade e paz para os nossos corações, que nós ascendamos em vibração a um posto um pouco maior do que estamos hoje, cada dia pensando no próximo, pensando em nós mesmos, cumprindo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas comuns, amparando, ajudando, estando por perto. E assim, Senhor, seguimos a nossa luta, pegamos o nosso arado e seguimos a cultivar o nosso campo. Muito bem. Que assim seja. Pessoal, vamos lá. Livro Pensamento e Vida, capítulo 10, Entendimento. Semana passada, nós tivemos um capítulo, eram entre capítulos, né? Que era o Sugestão, que dava continuidade para a associação, e hoje a gente chega em Entendimento. É como se o Emmanuel tivesse um ciclo de 3 capítulos aí, né? A gente sempre diz que todos os trabalhos propostos pela espiritualidade maior, elas são sempre assim. Imagina um grande morro, né? O Monte Tabor, um grande morro. A gente sobe, estaciona e desce. É sempre assim. Então o Emmanuel no capítulo 8, ele subiu, no capítulo 9 ele ficou e no capítulo 10 ele desce para operar. Isso é a coisa mais importante que a gente pode carregar dos ensinamentos do Emmanuel. Sempre a gente trabalha com aprendizado e operação, aprendizado e operação. Por quê? Porque a gente tem que colocar em prática, né? A gente tem que tentar transformar todas essas palavras do Emmanuel, que não são só poesia, né? São belas, são bonitas, as construções são bárbaras, mas a gente tentar transformar isso para o nosso dia a dia. Não tem outro sentido para praticar espiritismo que não seja transformar as nossas práticas diárias, né? As nossas pequenas dificuldades, os nossos pequenos reencontros nas nossas vidas. Aquela pessoa que você, durante essa semana, por coincidência, né, se deparou aí na via pública, em algum lugar que você se encontrou, fazia tempo que você não ouvia, né, e ali teve um certo constrangimento, porque algumas coisas do passado vieram à tona naquele momento. Isso não foi à toa, né? São teias do destino que vão se cruzando ali, e você, com o cabedal de ensinamento que você tem hoje, tudo que você carrega na sua mochila, você ali destrincha, né? Olha, hoje eu tenho muito mais para dar, né? Hoje eu tenho muito mais para oferecer. Por quê? Porque eu estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo, eu estou segurando isso tudo. Então é por isso que o Emmanuel sempre trabalha dessa forma. Se você for avaliar toda a obra dele, é sempre assim, né? Subida,
estagnação para a compreensão do estudo e a descida para operar, sempre. Então vamos seguir. Entendimento. Diz Emmanuel: o cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba. O estatuário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore, a ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade operante. Bom, 4 frases poderosas, né? Na primeira, que ele fala sobre o cultivador do campo, né? Ele não prescinde do arado. O que vocês julgam ser o arado, né? Qual que é o arado que cada um de nós carrega? A gente até na prece citou o arado, né? É bonito. O que é o arado? O arado são as nossas ferramentas, né? São os nossos apetrechos que a gente vai enchendo a mochila. Olha só, olha que metáfora bacana. A gente vai enchendo a mochila. Uma das coisas que a gente tem falado muito nos nossos estudos é a respeito dos fluidos, né? Dos fluidos vitais que os espíritos emanam. A sua aura, ela tem um cheiro, tem um gosto, ela tem uma aparência que a gente, se não for médium vidente, a gente não enxerga, né? Ou mesmo muitos médiuns videntes também não enxergam. Mas no plano espiritual ela é totalmente vista. Ela é reconhecida. Quando a gente tem esse conhecimento, essa ferramenta, a gente passa a tomar conta melhor dos nossos pensamentos. Vocês não acham também? A gente passa a tomar conta melhor da nossa própria vida. O que eu estou fazendo do meu pensamento? Aonde eu estou chegando com o meu pensamento? Vou dizer para vocês, hoje eu acordei, 7 horas toca no celular. Sempre acordo 1 hora antes do horário do compromisso, né? Qualquer um que seja. Então eu acordei, abri os olhos, fiquei um pouquinho ali na cama, tava friozinho, tava bom, né? Tava ali na coberta. Vocês estão na cama ainda? Não, né? Tá bom. Tava ali debaixo da coberta, tava gostoso. Aí eu fiquei pensando, meu pensamento foi longe, né? Primeira coisa que eu fiz, estou pensando, de repente eu já estava nutrindo em mim mesmo um pensamento que não era muito bom, né? A respeito de um tema. Naquele instante, parece que eu fui tocado pela minha própria consciência me chamando a atenção. Daniel, tem estudo já. Para que esse pensamento? Então isso é uma ferramenta. Esse é um arado, né? A gente já entendeu isso. Então a gente passa a conviver melhor com as nossas aptidões, com as nossas dificuldades, com quem nós somos. Então ali você começa a se educar. É para isso que funciona os estudos. Você vai se educando, você vai aprendendo a trabalhar melhor com tudo que você tem e tudo que você é. Isso é muito importante. Tem um livro que a gente cita muito, é um livro que muitas pessoas estudaram os livros nas casas espíritas, ou eu vejo alguns estudos também via internet, que é o Nosso Lar, né? Mas é um livro que, como é o primeiro livro da série do André Luiz, virou filme, muitas pessoas leram o Nosso Lar como um romance qualquer, né? Como um livro qualquer, e ele é muito rico, né? André Luiz é muito rico, né? Como o Emmanuel, como o Irmão X e outros todos. Mas o Nosso Lar tem uma passagem que descreve exatamente o que eu estou dizendo, né? A respeito da nossa aura. Não sei se vocês lembram, uma mulher que chega nos portões ali perto do Ministério da Regeneração, onde estava trabalhando o André Luiz, e ele vai conversar com essa moça, e essa moça queria entrar na cidade, ela queria entrar lá. Ela estava perguntando se lá, inclusive, era o reino dos céus. Olha só. E ele vai chamar a instrutora, né? Nossa, a Eliana falou dela na quarta-feira. Era a enfermeira.
Já já eu lembro. Foi lá chamar ela. E eles vieram todos ali, vieram numa comitiva e começaram a perceber essa moça que estava ali do lado de fora. E o André Luiz se compadeceu, mas é uma sofredora. Nós não temos que trazer esse pessoal aqui para dentro. Aí o pessoal mais experiente, num minuto, falou assim, calma, observe melhor. E ela tinha no perispírito dela várias manchas escuras que representavam crianças que haviam sido abortadas por ela. Não ela gerando a criança, mas ela era uma pessoa que praticou esse tipo de delito para Deus, né? Na lei de Deus. Às vezes até sem ter todo esse conhecimento, mas ela de fato praticou. E eram muitas manchas. Ah, mas essa mulher nunca mais vai ser aceita num lugar para recuperação do doente? Não é isso que nós estamos dizendo. Mas ali, aquela condição que ela carregava, André Luiz descreve isso com majestade. Aquela moça ali, naquele momento, ela tiraria totalmente a harmonia daquele ambiente, né? Pelos pensamentos intempestuosos que ela trazia ali naquele momento, né? Então, o que nós estamos querendo dizer? Quando a gente conhece isso, quando a gente tem isso em mente, quando a gente percebe isso na literatura do André Luiz, a gente se toca. Eu preciso cuidar do meu pensamento também, né? Eu preciso cuidar de quem eu sou. E esse pensamento, essa ferramenta, isso tudo que eu vou aprendendo, ela açucará o corpo da gleba, né? E a gleba é a nossa possibilidade. São os nossos reencontros. A gente não abriu aqui a conversa hoje falando de reencontros. De repente o reencontro que você teve na sua vida aí durante a semana era exatamente para que você repensasse a sua vida, né? Repensasse para onde eu estou caminhando com a minha vida. O que eu estou fazendo da minha vida. Isso é muito importante. Na sequência, ele fala que o estatuário recorrerá ao buril. O buril é um instrumento também, né, de manejar o mármore ali, o artesão, né, que ele vai trabalhando o mármore. A ideia criadora que lhe inflama a cabeça. Então, assim, tem uma passagem que eu acho muito bonita, não sei quem escreveu isso, mas cabe aqui no nosso estudo. O artista, ele pega a peça de mármore e começa a tirar os excessos, né? Os excessos. Por quê? Por que os excessos? Porque na mente dele, o que ele quer fazer já está feito. Ele só está tirando o excesso. Olha que coisa linda. Nós temos uma peça quadrada, né? Toda disforme, e ele ali vai talhando com o buril, né? Com as outras ferramentas, e vai trabalhando aquela imagem que já está na mente dele, né? Da ideia criadora, da ideoplastia, né? A ideia que eu criei ali. Ideoplastia nos lembra André Luiz, né? Mecanismos da Mediunidade, capítulo 19. Falamos dele aqui agora, pouco tempo. O Emmanuel chama o André Luiz de novo para o estudo. A ideoplastia, pelo qual o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração conforme perspectiva de nossa onda, de nossa força. Olha só. Então, esse halo vital, essa áurea e toda essa criação nossa, exclusiva, ela vem de uma ideia fixa, de uma ideia de um pensamento fixo, né? É comum a gente ver pessoas, principalmente um pouco mais experientes na vida, dizer assim, minha filha, já vivi 60, 70, 80 anos desse jeito, eu não mudo, não tem jeito de mudar. Esse é um pensamento que nós já incorporamos em nós, que a mudança, ela acontece, né? A evolução, ela é constante. Isso o espírita já aprendeu, o espírita que estuda principalmente já aprendeu que lei de evolução é marcha constante, né? Aquele que se nega à mudança, que se nega à melhoria, que se nega a seguir essa marcha da evolução, ele vai sofrer cada dia mais. Você quer sofrer? Pensa bem. Nós não estamos dizendo você não quer ter dor.
né? Não estamos perguntando isso para você, porque a dor ela vai acontecer, meus amigos. Vicissitude são coisas da vida. Ficar doente, né? Ver os amigos amados desencarnar, você mesmo desencarnar, né? O próprio crescimento, as desilusões da vida, isso são coisas da vida, naturais, isso vai ter com todo mundo, né? Jesus, que era Jesus, morreu crucificado, né? Jesus, que era Jesus, foi deixado pelos amigos mais próximos, os 12 que ele conquistou ali, o coração deles, né? Naquela marcha ascensional para o Gólgota, né? Com o final triunfal, né? na cruz, apesar de muitos enxergarem ali o martírio dilacerante, né? O martírio infamante, né? Não tinha nada de infame naquilo, era uma exemplificação, né? Uma metáfora poderosa para a humanidade. E a gente ainda não entendeu. Mas tudo bem, não estamos falando disso. Mas as coisas da vida, elas acontecem. Só que quando a gente estagna, a gente para e diz assim, eu não quero mais, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, ou eu não tenho que mudar mais. O que acontece? Vem a vida e nos impele à frente. Porque a lei é evolução. A evolução é caminhar, né? Então, para quem quer isso tudo, para quem deseja isso tudo para si, o entendimento é alicerce do trabalho renovador. O entendimento do quê? O que o Emmanuel está dizendo com entendimento? Bom, entendimento, segundo ele, na linha seguinte, é a fraternidade operante. Aí nós fomos tentar buscar lá no dicionário tradicional sobre entendimento, né? O que seria entendimento? Aí a gente achou uma outra palavra para explicar entendimento, que é compreensão. Então, compreender é um sinônimo para entender, né? E compreender é uma formação de duas palavras. Na verdade, um prefixo e uma palavra, que é com, que quer dizer juntos, e apreender, que quer dizer abarcar ou captar. Então, compreender é abarcar juntos, é captar juntos. Juntos com quem? Adivinha? Juntos com o próximo. Então, entender é quando eu me relaciono com o próximo e ali a gente chega no meio termo, né? Ali a gente se entende, né? Eu aceito o que ele tem e ele aceita o que eu tenho. Então nós chegamos ali num acordo. Isso é entender. Isso é compreensão. Citado essa semana muitas vezes, hein? Sou devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e ignorantes. Paulo Romanos 1, capítulo 1, versículo 15. Por que Paulo se sentia devedor daquele que caminhava atrás na senda? Porque ele compreendeu, porque ele entendeu. Então, é como se ele estendesse a mão para aquele irmão que estivesse lá de baixo, sem constrangê-lo, né? Ele estendesse a mão e se sentisse responsável pela evolução do indivíduo que está atrás dele. E ali ele buscava uma compreensão e um entendimento da vida que ele levava, que segundo ele já era uma vida superior, era uma vida superior no sentido moral, né? E ele entendia que o de baixo também compreendia que a vida dele já era uma vida diferente. Olha só, isso entra no conceito do bem e do mal, né? Nós não somos, na nossa avaliação, pessoas más. Você se julga mal? Uma pessoa má? Eu nunca ouvi isso, tá? De coração. Alguém dizer assim, eu sou mal. Não, nunca ouvi. Por quê? Porque tudo que a gente faz, né? As nossas atitudes de olhos abertos, tudo que a gente faz de coração aberto, são atitudes que a gente julga serem boas ou naturais da nossa personalidade. Então a gente julga as coisas que a gente faz hoje, são as coisas que a gente acha que são boas, coisas boas.
o bem, fazer o bem. Então você acha que está fazendo o bem. E tudo bem. Por quê? Porque é a nossa condição. Então Paulo ali, naquele momento, quando escreveu isso, estava dizendo para a comunidade dos romanos, olha, eu compreendo vocês, eu compreendo a comunidade de vocês, eu entendo o que vocês estão fazendo aí. Por isso que eu me sinto devedor. Por isso que eu me sinto irmão de vocês, mesmo percebendo que, por algumas vezes, eu estou numa faixa superior moralmente, né? Eu já entendo algumas coisas. Ele mesmo me dizia, isso não tem esse milindre não, tá, gente? Ele mesmo dizia, eu fui nomeado por Jesus Cristo, né? Então, essa prerrogativa me pertence. Ele se dizia apóstolo. Ele se dizia apóstolo do Cristo. Isso não tem milindre, né? Ele não dizia assim, não, talvez tenha sido. Não, eu sou apóstolo de Jesus. Lá nas portas de Damasco, ele disse para mim, eu te direi o quanto deverás sofrer em meu nome. Entra na cidade. Isso é muito metafórico, né? É muito simbólico. Entra na cidade, vem operar. Você já subiu muito, né? Já subiu, já ficou lá em cima, já aprendeu com Moisés demais, já sabe muito da letra. Todos os profetas que eu enviei para você, Paulo, todos, você aprendeu com eles. Aliás, você tem todos na ponta da língua, você conhece o pensamento de todos, até o meu, porque para ser um bom perseguidor, ele também tinha que conhecer Jesus, tanto que ele ia na casa do caminho. E ele buscava entendimento com todos aqueles homens ali. Estevão, Pedro, João. Ele odiava aquelas pessoas. Mas ele queria saber o que é que eles pensavam. Inteligência. Então você estava lá em cima, Paulo. Está lá em cima e não quer descer. Entra na cidade e vem operar. Chega de acumular. Está na hora de você doar. E daí para frente, Paulo passa 40 anos talvez aí, operando. Né? Operando, dando de cabeça e por aí vai. Uma coisa interessante que eu queria trazer para os amigos é que a carta dos Romanos ela tem uma peculiaridade. Ela foi escrita por Paulo num período bastante maduro das viagens de Paulo, né? Se eu não me engano, foi na terceira viagem que foi a mais longa. Na verdade, a partir do momento que o Paulo começou a viajar, né, que a gente conta a primeira viagem, quando ele saiu de Antioquia em direção à ilha de Patmos, ali ele nunca mais parou de viajar, né? Ele nunca mais se estabeleceu num lugar como definitivo. Ele parava nos lugares e ele passava algum tempo naquele lugar, mas ele estava sempre pensando qual seria o próximo itinerário dele, né? Desde sempre. Então, essa separação é uma separação para a educação, né? Para a gente entender e separar a vida do Paulo em 3 partes, são as 3 grandes viagens. Mas elas, de fato, não tiveram separação, porque o Paulo nunca parou de operar. Né? E ali ele escreve essa carta, já bastante maduro, porque ele estava pretendendo uma viagem, uma estirada mais longe dessa terceira viagem, que ele queria chegar passando pelas Gálias e chegar até a Espanha. Porque ele julgava que na Espanha o cristianismo ainda não tinha chegado, né? Gente, se você olhar no mapa, dali de Corinto, a região ali da Grécia, até as Gálias, que é França, é um pulinho. Assim, hoje pra gente, eu nunca fui à Europa, mas se você tiver um transporte eficiente ali, que não precisa ser avião, um transporte eficiente, um trem, acho que em 1 dia, 2 dias você chega, né, do outro lado. E ali o Paulo estava planejando essa chegada, lembra, a pé, né? Muito bem. Então ele escreve essa carta aos romanos porque ele não tinha ido ainda na igreja dos romanos, né, em Roma. E essa igreja, segundo a liturgia, ela foi fundada por Pedro. O próprio Simão Pedro fundou logo depois da crucificação de Jesus, pouco depois. E ali ele estava se apresentando, essa é a peculiaridade da carta. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, ele é extremamente
teórico, vamos dizer assim, porque ali o Paulo estava dizendo quem ele era, né? E o segundo motivo da carta, ele estava dizendo o que significava a justificação do homem por Jesus Cristo. Justificação do homem justo, né? O que era um homem justo perante Jesus? Então Paulo estava, nessa carta ele explica isso. Ele se apresenta, né? E ele explica. Por que ele estava se apresentando? Porque ele queria a guarida lá, ele queria conhecer o pessoal de lá. Então a primeira parada que ele ficaria um pouco mais de tempo seria em Roma. Depois de Roma era uma estiradinha até a Espanha. Entenderam? Mas a gente tocou nesse assunto sobre o homem justo, né? O homem justo passa por entender. O homem justo passa por compreender o próximo e não julgar, né? O homem justo passa por dar a mão ao próximo. Então a compreensão que o Emmanuel está trazendo para a gente, o entendimento do que o Emmanuel está trazendo para a gente, a influência positiva dos fluidos que eu proponho aqui para com o meu irmão, ela passa pela justificação em Jesus Cristo. Não é? E muitas vezes a gente deturpou isso na história da humanidade. Por exemplo, eu li chegou ontem no WhatsApp, eu li ontem uma pesquisa que um irmão fez a respeito dos espíritas, né, do movimento espírita, falando sobre as casas espíritas, fala de tudo, gente. Se vocês não receberam, a gente pode buscar aí uma maneira de entregar para vocês. Está no WhatsApp, uma pesquisa que uma pessoa fez, quantidade de espíritas no Brasil, a operação dos espíritas, o que os espíritas gostam de fazer, como eles gostam de frequentar a casa, mediunidade, falou de vários assuntos. Muito legal, uma pesquisa agora, 2020, super recente. E nessa pesquisa, ele fala sobre um ponto que eu achei bastante interessante, quantas casas você se vincula, né? A maioria se vincula a uma casa só. A grandíssima maioria, acho que 70% dos espíritas se diz espírita vinculado à casa X. Olha que coisa legal. Só que tem um tanto lá que não se determina nenhuma casa, mas ele se julga ser espírita. Ele é menos espírita do que nós? Já pensaram nisso? Se você não frequentasse nenhuma casa espírita, nenhuma reunião mediúnica, porque você não se julga ser médium, né? Pelo menos ostensivo. Agora, você gosta de ler, você gosta de estudar, você acompanha algum estudo na internet, você se diz espírita, porque você aquele pensamento do espiritismo é um pensamento ok para você. Ele é menos espírita do que aquele que frequenta uma casa espírita tantas vezes por semana? No meu ver, não, né? E o que a gente fez do pensamento religioso desde sempre, né? Tem que ir na igreja, tem que frequentar o templo, tem que trabalhar na casa espírita, no movimento espírita, senão você não é espírita. Se você não servir sopa para o pobre, você não é uma pessoa boa, né? E por aí vai. São todos pensamentos que nos tiram do foco do que é ser justo, do que é entender o próximo, né, perante Jesus. Nós falamos do bem e do mal, né? Então tudo que a gente fala sobre o bem e do mal, a gente tem que falar com uma gravidade relativa, né? Então o que é bem e o que é mal é para você. Só que isso nos traz responsabilidade, porque o que diz os Espíritos lá no Livro dos Espíritos é que o que é bem é quando a gente está no caminho que Deus trilhou para a gente, né? Nesse caminho da bondade, do amor, da fraternidade, de compreensão e de entendimento, né? Isso é bem. E o resto? Quando a gente se desvia disso, é mal. É quando a gente entende mal, por exemplo, o que Deus está querendo da gente, que é amor, entendimento, compreensão. Tudo isso o Emmanuel está dizendo nesse estudo. Num outro livro, trazido ao mundo por ele também, né, através do Chico, Religião dos Espíritos, que explica o Livro dos Espíritos, né, uma questão que ele explica o bem e o mal, nós pescamos só duas frases dele, onde ele diz, Emmanuel, o outro é pedaço de nossa história. Olha só, gente, o outro
é pedaço de nossa história, retratista de nossos atos, espelho de nossas aquisições, reflexos de nós mesmos. Todos que a gente se relaciona são reflexos de nós mesmos. Por quê? Porque o que eu penso dele é o que volta para mim. Entenderam a compreensão e o entendimento? O que eu penso do próximo é o que reverbera em mim. Esse halo que vibra em mim hoje, ele foi construído através dos pensamentos que eu tenho para com o próximo. Agora caiu a ficha. Por isso que lá no início ele fala de reflexos mentais protetores, quando a gente pede proteção. E o que a gente faz com a proteção da gente? A gente abre quando a gente passa a fazer o mal. E o mal é aquilo que a gente já julga ser errado, perante os nossos próprios conceitos do que é ser bom, do que é fazer o bem. E cada vez que a gente vai subindo nessa escala dual, que é o bem e o mal, a gente vai compreendendo que o bem é algo sublimado, superior a tudo que a gente pensa que seja bem, né? Porque o bem é de verdade querer o bem de todos, até daquela pessoa que te machuca. Sabe aquela história assim, eu perdoo, mas eu não quero mais ver. Isso é perdão de fato? Você não é obrigado a conviver com a pessoa. Nós temos o livre-arbítrio. Mas se ali tiver alguma coisa importante que você precisa resgatar, né? E o resgate não é algo místico, tá, gente? O resgate é algo literal. Resgatar. Por quê? Porque foi afundado por nós mesmos em algum momento, né? A gente jogou aquilo tudo num charco. E aí a gente tem que resgatar. Porque você lesou a lei. Agora, muitas vezes a gente não sabe disso, né? Mas a gente tem uma ideia. Quando a gente passa a cruzar com a mesma pessoa, algumas vezes na vida, em situações bastante parecidas, né? E aí a gente vai vivendo um dia após o outro, né? Aprendendo, conhecendo, lendo. Só sobe, só sobe, só sobe. Às vezes para lá em cima, mas não desce para operar. A gente tem medo de operar. Por quê? Porque precisa de esforço, né? O conhecimento está aí, está aqui, está em todo lugar. Agora, colocar em prática, né? Entender e compreender isso é a grande dificuldade. É a grande dificuldade. A gente traz uma história para encerrar aqui a nossa participação de hoje sobre a Alcione, do livro Renúncia. É um livro muito conhecido, um dos romances do Emmanuel. Eu não sei se ele foi o último dos romances que ele ditou para o Chico, né? Que são 5, mas na ordem cronológica sim, né? Porque ele se passa no século XIV, XV ou XV, XVI. Por aí, tá? A vida do Emmanuel revelada aqui pra gente é do Padre Damiano, né? E a Alcione era um espírito já com uma evolução extremamente superior à nossa aqui da humanidade. E no primeiro capítulo, eu não vou contar o livro todo não, tá? Só um pedacinho, só para o pessoal ficar com vontade, quem não conhece. E quem conhece, lê de novo, porque eu fui ler o primeiro capítulo, falei, nossa, parece que eu nunca li isso aqui na minha vida. A Alcione, ela já estava num outro patamar de desenvolvimento moral, né? Já era, no nosso linguajar, um anjo. Só que ela tinha ela se sentia devedora, como Paulo na carta aos Romanos, ela se sentia devedora de um moço chamado Pollux, né? Que era o Carlos Clenaghan, no livro. Ela se sentia devedora dele, mas pelo coração. Olha que coisa bonita. Quando a gente vai subindo a escalada da evolução moral, a gente vai entendendo que tudo é, de fato, amor. Então ali era um sentimento que ela buscava resgatar.
não era a consciência reta e racional dela. Ela não pensava assim, fiz o mal para ele. Não, acredito até que ela não tenha feito nada de mal para ele ali, né? Mas ela queria que ela sentia-se responsável por ele, pela evolução dele. E aí ele desencarnado, junto com os colegas, estão conversando e ele ali arrependido. Em um momento ele faz uma prece sentida para Deus. Foi a brecha que ela achou. E ela se materializa na frente dele. Eles estavam numa região infernal, né? Uma região triste. E ela ali se materializa para ele e ele não acredita quando vê, né? E eles começam a conversar, falar de regeneração, falar de retorno para a vida material, que era necessário para ele, Pollux, né? E ela diz para ele: Jesus abençoará nossas esperanças. Nós, olha só, gente, nós, né? Eu e você. Olha o entendimento, né? Ali tem um falando dos dois. Nós que saímos juntos do mesmo sopro de vida, chegaremos juntos aos braços amoráveis do Eterno. Juntos. Né? Olha o nosso estudo aqui. Juntos. Compreender, abarcar juntos. Entendimento. Fechou? Então ali, a proposta dela é que eles reencarnassem juntos. E ele não acredita, o Pollux. Mas você não precisa mais, né? Que coisa mais... Ele ficou assim, extasiado de amor, né? E ela diz ainda: implorarei a Jesus que me concedas a alegria de voltar à Terra a fim de atender ao meu ideal, sacrossantos deveres. O dever dela para com ele era ideal de vida. Isso é amor ou não é? E aí ele adormece no colo dela, já entrando no processo reencarnatório, porque o arrependimento dele ali na palestra com os amigos já era motivo de reencarnar, né? Era um espírito que não participou do projeto reencarnatório porque ele tinha muitos débitos. Os espíritos que tutelavam ele na reencarnação fizeram uma espécie de expiação, de fato, né? Porque ele não podia participar do planejamento. Então ele praticamente ali, depois da conversa com ela, ele já foi levado, já inconsciente pelos amigos, já foi levado para chegar de vias de fato à reencarnação. E olha o que ela diz para esses amigos que estavam carregando ele já inconsciente: irmãos, não esqueçais que vos confio um tesouro! Exclamação. Olha como ela enxergava o Carlos Clenning, Pollux. Era um tesouro. Era um tesouro. Porque apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, né? Somente o amor, né? Somente o amor nos carreará ao eu e o Pai somos um, né? Conforme Jesus disse em João 10:30. Só o amor. Não tem outro jeito para que nós nos libertemos dessa condição que nós temos hoje, né? Só o amor, só o entendimento e a compreensão do próximo. Porque quando a gente vai se desfazendo dessas algemas, né, que nos prendem à materialidade, às coisas mundanas, aos sentimentos que nos rebaixam, a gente vai se elevando pelo amor. E é esse exemplo que a gente deixa hoje da Alcione. Não queremos ser Alcione hoje, né? Mas nos esmeremos nela, né? Olhemos para ela e pensamos: olha, eu quero ser assim um dia, né? Um dia eu quero estar na condição dela de poder ajudar sem querer nada em troca, pelo contrário, pelo simples prazer de estender a mão para o irmão, né? Oferecer uma reencarnação onde ela corria
ainda perigo, segundo os mentores dela, né? Ela não estava fazendo algo em que ela estava totalmente segura. A reencarnação, segundo o mentor dela, foi um problema até para Jesus. Eu achei que ele deu uma exagerada ali, mas ele diz que até Jesus sofreu, né, com a vinda aqui no orbe, materializando-se no orbe. Está no livro. Agora, que sirva aqui para a gente pensar a respeito do entendimento que o Emmanuel está propondo para a gente, da compreensão e de olhar para o próximo de uma maneira mais amável, fraterna e compreensiva. Tá certo, meus amigos? Fiquem com Deus. Uma ótima semana que se inicia hoje. Aqueçam o coração e aqueçam o próximo. Lembrando que o clima está frio e tem muita gente na rua precisando da gente. Você que tem uma casa, você que tem um cobertor, nós todos aqui que estamos abrigados do frio, nós somos privilegiados. Mas existem irmãos que estão na rua, precisando de ajuda e de apoio. Aqueça o coração. Beijo.